Me pediram para falar sobre Pablo Marçal, candidato a prefeito em São Paulo. E a gente tem acompanhado os debates, né, as participações do Pablo nos debates, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui agora. E eu já vou esclarecer para você que é novo no canal, para você que já é membro antigo, né, inscrito antigo no canal. A gente vai falar do Pablo não é pela política em si, mas porque o Pablo se apresenta como evangélico, né, já pregou em diversas igrejas. Mas mais do que isso, né, para além disso, é que o público dele, o eleitorado dele, é composto quase que majoritariamente por evangélicos. A boa parte dos eleitores que já se posicionaram nas pesquisas eleitorais dizem que são evangélicos. Esses que dizem que vão votar no Pablo Marçal. É claro que não é unanimidade, não são todos, mas boa parte. Então, eu acho que é importante sim a gente fazer esse comentário a respeito do Pablo Marçal e essa sua caminhada, né, essa sua jornada rumo à Prefeitura de São Paulo. Bom, já quero começar fazendo um comentário, talvez chateie você que seja muito fã e um seguidor assíduo, né, das redes sociais do Pablo, mas eu não acredito que ele vai chegar nem no segundo turno. Provavelmente você também sabe disso, talvez não, né? Mas ele sabe que não vai chegar no segundo turno e há também a chance de ele nem chegar a ser votado nas urnas, porque já há um pedido de impugnação da sua candidatura feita pelo Ministério Público Eleitoral, que acusa, que atende, na verdade, um pedido do partido da Tabata Amaral, que acusa o Pablo Marçal de abuso de poder econômico. Já nessa campanha, segundo a denúncia, ele estaria pagando para que influenciadores, quem tem canal, perfil nas redes sociais, divulguem, compartilhem cortes, trechos das suas entrevistas, das suas participações nos debates. Se isso for de fato comprovado, e o Ministério Público já ofertou a denúncia, né? Mas se isso for de fato comprovado, em tese se caracteriza como abuso de poder econômico e isso, obviamente, não é permitido pela legislação eleitoral. Mas é algo que ainda não é factual, né? Algo que pode acontecer, mas não aconteceu ainda. Vamos aguardar. O fato é que isso, a participação do Pablo Marçal nessa eleição, ela é muito importante para ele, embora, como eu disse, a chance de chegar no segundo turno é quase que mínima, salvo se houver um fato novo, um acidente de percurso, alguma coisa muito grave, que possa catapultá-lo até para ser eleito, né? Até em primeiro turno, como ele fala aí. Mas é muito difícil se a gente for olhar numericamente falando. Agora, isso é importante para ele, por quê? Porque o coloca, claro, numa posição importante para 2026. Ele pode, inclusive, ser candidato a senador, e isso pode até mesmo atrapalhar os planos dos Bolsonaro, porque parece-me, pelo que eu tenho visto, a Michele Bolsonaro, salvo engano, pode ser deputada, né? Ou melhor, pode ser candidata a senadora nas próximas eleições por São Paulo. Isso pode atrapalhar de uma forma ou de outra. Eu acho que impediria ela de ser eleita, mas atrapalharia, né? Dividiria o voto bolsonarista, como é o que está acontecendo agora. O voto que o Pablo Marçal tem em São Paulo é quase que majoritariamente também dos bolsonaristas, né? E isso acaba dividindo o voto do Nunes. Essa é uma análise técnica, e olha que eu nem sou especialista em política, longe disso. Mas a minha indignação, e aí eu vou começar a falar exatamente do que eu penso dessa participação do Pablo Marçal, de como que ele está tratando, lidando com a sua participação na política, é que ele poderia se sair muito melhor se ele fosse um pouquinho mais honesto. Ele está usando toda a expertise que ele tem como coach, como marqueteiro, claramente para manipular as pessoas. Ele está se comportando, na minha opinião, como imagine comigo, um deputado Jair Messias Bolsonaro. Não é nem o presidente, é um deputado. Você lembra o Bolsonaro como deputado, como se comportava. E o Pablo Marçal percebeu. Cara, olha que interessante. Veja a primeira participação dele a participação dele no primeiro debate que houve já nessa eleição. O debate da Band. Todo mundo ali imaginou que ele ia arrebentar, inclusive ele. Inclusive, sabe, o Datena, por exemplo, achou que também iria arrebentar. Mas o Datena foi péssimo. O Pablo Marçal, não sei se chegou a ser pior do que o Datena, do ponto de vista da sua participação, do seu desenvolvimento, da sua desenvoltura, mas foi péssimo. Péssimo, péssimo, como político. Só que o que acontece? Ele tem uma capacidade muito importante de se adaptar. E ele se adaptou. O que ele fez? Ele percebeu que é melhor ser inconveniente. É melhor ser o cara inconveniente do que ser o cara paradão. Do que ser o cara como o próprio Datena, que fala e no final das contas não diz nada.
Então ele começou a ser o cara inconveniente, começou a bater no Boulos, e no Boulos ele não parou de bater mais, bateu na Tabata, sabe? E por aí, no Nunes não preciso nem falar. Bateu em todo mundo. E ele gostou disso, porque infelizmente, ao meu comentário, a minha indignação, posso até usar essa palavra, não é com o Pablo. Porque é só um jogador, é só um personagem, é um player que está ali para jogar. A minha indignação é com os evangélicos que, veja o que eu falei agora há pouco, praticamente a maioria do eleitorado que declara voto no Pablo Marçal são evangélicos. E quanto mais ele bate, quanto mais ele se comporta como um moleque, quanto mais ele se comporta como alguém mal educado, completamente inconveniente, mais ele cresce, mais ele ganha. Como? Porque um camarada que é evangélico, um camarada que se apresenta como evangélico, né? Não é só porque é, mas ele se apresenta, que fala, costuma falar palavras ligadas à religião, sempre que pode, abençoar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse é o mesmo camarada que fala palavrão no debate, é o cara que ataca de forma covarde, sorrateira e completamente deselegante os seus adversários. E os evangélicos vibram cada vez que ele fala, por exemplo, o Boulos. Cara, o que ele está fazendo com o Boulos, você pode achar graça quando ele insinua que o Boulos é usuário de drogas. Você pode achar isso bonito, você pode achar isso bacana do ponto de vista da política, né, do embate, da provocação. Tal, você é de direita, ele é de esquerda, então de esquerda tem que apanhar mesmo, né, dentro desse jogo. Mas isso é uma postura de alguém cristão? Eu lembro dos posicionamentos, por exemplo, do Enéas, vendo como o Enéas se apresentava nas entrevistas, nos debates. Cara, o camarada, pra você ter ideia, apresentava suas propostas, dizia como resolver os problemas, batia também nos seus concorrentes, sobretudo em quem estava no poder, mas era completamente educado, completamente respeitoso com todos os seus adversários. E mais do que isso, né? Não passava um segundo, ele se orgulhava de fazer isso, né? Não passava do tempo. Ele costumava, claro, isso não vejo problema nisso, né? Isso faz parte do debate de você estar ali. Mas era completamente respeitoso, sobretudo com as regras que o debate exigia. O Pablo Marçal, ele sabe de tudo isso. Ele sabe que ele está sendo desrespeitoso. Ele sabe que mais do que desrespeitoso, ele está cometendo crime. Sim, crime. Toda vez que ele insinua que o Guilherme Boulos é um usuário de drogas, ele comete um crime eleitoral. Tanto é que ele tem que publicar retratações. Olha que absurdo. Então, a gente, quando olha com um olhar de eleitor, de torcedor, de fã, né, de seguidor, a gente vibra, porque é isso que a gente procura em alguém que vai nos representar, alguém que tenha coragem de... Mas não deveria ser diferente? Ele, por se apresentar como cristão, não deveria fazer diferença ali, naquela lista? E você pode falar, Zé, mas você está querendo um cara santo demais. Não, meu irmão, não é isso não, cara. É por isso que às vezes é bom que o cara que se apresenta como cristão nem se envolva com esse tipo de coisa. Porque é difícil ganhar. É difícil, né? Sabe? Ali são cobras, ali são águias, são pessoas que estão ali para ser artistas, para ser atores, né? Para fazer teatro. Sabe? Para fazer de tudo o que for necessário. Ser baixo, ser grosso, ser arrogante, ser prepotente, para poder ganhar a eleição. Mas o Pablo Marçal tem enganado até a terça parte dos cristãos que estão lá se posicionando como seus eleitores, que acham que ele é aquilo, que acham que ele é aquilo. Cara, não é aquilo, velho. De longe. O que ele está fazendo ele não tem potencial. E parece uma heresia isso, né? Ele não consegue desenvolver um raciocínio a ponto de apresentar uma proposta. Assista aos debates, você vai ver. Cara, ele fala sobre, por exemplo, sobre um teleférico, uma situação que, entende? Não consegue explicar como aplicar. Não adianta eu falar que vou construir uma bomba atômica e eu não vou explicar, por exemplo, como que eu vou conseguir convencer os outros países a aceitar, como que eu vou conseguir convencer o Congresso a aceitar, como que eu vou conseguir convencer a nação a aceitar, e por aí vai. Então não adianta eu dizer, olha, eu tenho como fazer o foguete dar ré, como o Elon Musk está fazendo. Mas eu preciso... Como que você vai fazer isso? Eu sabe fazer, sei. Como? Não, vou fazer o foguete da ré. Mas como? Me explique como. Qual a lógica que você vai usar? Entende? Ele não consegue desenvolver isso. Dizer que vai fazer de São Paulo um novo Vale do Silício é lindo, maravilhoso. E eu estaria lá.
Se possível até ali perto de Alphaville, né? Se ele me der um metro quadrado ali. Agora, como vai fazer isso? Ele não consegue desenvolver. E como ele não consegue desenvolver, e naquele debate da Band, ele viu que ele ia ser engolido. Todo mundo imaginou, inclusive eu, que o Ricardo Nunes seria engolido por todo mundo ali. Que o Bolo seria engolido. Os caras deram um show. Goste você ou não. Firmes, seguros. É o jogo da política. A Tabata foi muito melhor do que o Pablo Marçal. Mas ele percebeu que como ele não tinha argumento para poder brigar no mesmo nível intelectual e político, né? Não vou nem dizer intelectual, mas político dos caras, o que ele precisa fazer? Se adaptar. Ele conseguiu. Ele consegue se adaptar rápido. E ele viu que se ele ficar fazendo esses joguinhos, ele vai conseguir gerar cortes, gerar memes. Isso vai fazer o que, inclusive, vai potencializar a imagem dele para ser um cara que vai crescer ainda mais na política e ainda mais ter o seu nome ainda mais difundido na internet, que é o que ele busca, crescer. Do ponto de vista político, estratégico, político, na minha opinião, perfeito, cara. 2020 se lançou, 2022 se lançou, 24 agora é para prefeito e 26 ele vai tentar ou Senado ou presidência. Eu imagino que ele vai para o Senado na próxima eleição, seria mais coerente. Para Senado, tem muito mais chance, pode inclusive ganhar, pode sim ganhar, sem dúvida nenhuma. Mas agora não, agora eu não imagino que ele vai conseguir. Só que os evangélicos não conseguem enxergar e de novo caem como massa de manobra, assim como foi na eleição de 2018, de 2022 e agora. Não vão torcer pro cara, não vão votar no cara pelas propostas. Vão votar no cara pelo jeito combativo, arrogante, prepotente, sabe, mal educado, um cara completamente inconveniente. É esse o personagem que o Pablo Marçal está vendendo. Não é que ele é isso. Pelo jeito não é isso. Pelo jeito o Pablo Marçal é completamente diferente daquilo ali. Sabe? Não é aquilo ali que a gente está vendo. E aí, depois do primeiro debate, não preciso nem falar dos outros, né? Não preciso nem falar dos outros. Então, esse vídeo, na verdade, eu sei que muita gente vai discordar, se eu olhar os comentários agora, tem muita gente me criticando pelo que eu estou falando aqui. É só você assistir os últimos debates dele, as últimas participações dele. Eu fico doente como que o evangélico consegue idolatrar um camarada que fez o que ele fez, por exemplo, num estádio, desce de helicóptero enquanto o povo canta Vem Jesus e ele descendo de helicóptero. O povo Vem Jesus e ele descendo de helicóptero. E depois tentou, sabe, curar uma senhora, coitada, que estava lá de cadeira de rodas. Ele, o maior vexame do mundo, velho. O maior vexame jamais imaginado. E os evangélicos esquecem isso. Então, cara, pensem um pouco, busquem para si representantes que se pareçam. Parece brincadeira, né? Infelizmente, se parece, né? Mas talvez que não se pareçam com vocês, que não se pareçam com a gente, mas que se pareçam um pouquinho com um personagem cristão, né? É triste saber que e na verdade é isso, né? A gente procura nos representar aquelas pessoas que parecem. Se você for olhar o Congresso, tem 512, 500 e tantos deputados lá, e a maioria, ou boa parte deles, cara, são pessoas semi-analfabetas, são pessoas que não têm o mínimo, não sabem nem o que é um livro, nunca leu, sabe, um clássico da literatura, sabe nem o que é isso. Aí você pergunta, como que pode esses caras estarem aí? Como que pode um cara que nem sabe falar? Você já percebeu? Olha o Congresso, olha os deputados, olha o Senado, por exemplo. Toda vez que aparece uma CPI, vamos imaginar o Senado, toda vez que aparece uma CPI no Senado e você vai olhar quem são os caras que estão naquela CPI. Você vai ver ali os Calheiros, o Renan Calheiros, né? Agora tem um filho, o Renanzinho. Você tem Randolph, Omar Aziz. Sabe, tem uma panelinha que sempre, são 81 senadores, tem sempre uma panelinha de 5 ou 6, no máximo 10, que está sempre aparecendo, sempre discussando, sempre não sei o quê. E o resto? E vamos para a Câmara dos Deputados. São 500 e tantos deputados. Você só vai lembrar de 6 ou 7, no máximo. E provavelmente nem são do seu estado. Porque são os que mais aparecem, são os que mais dão entrevista e etc e tal. E o restante, os outros 400, não sabe falar, não sabe discursar, não tem, sabe, não tem nada. Conteúdo zero, só estão ali realmente para assinar e para receber. Infelizmente essa é a média do brasileiro, né?
essa é a média do brasileiro, essa é a média que representa o brasileiro. E aí eu imaginava que o cara que iria representar os evangélicos, seja na Prefeitura de São Paulo, seja na Presidência da República, o cara para dizer eu sou cristão e eu represento os evangélicos, o produto médio disso aí, que não fosse ser um Pablo Marçal da vida, ou um cara como Bolsonaro. Nada contra Bolsonaro, nada contra Pablo Marçal. Eu me refiro exatamente a esse personagem arrogante, prepotente, mal educado, sabe? Que o Pablo Marçal está se mostrando ser. Está se mostrando ser. Parece-me que do Bolsonaro não é personagem, né? De fato ele é assim. Mas o Pablo Marçal ele viu que funciona. Ele viu que funciona. E está fazendo isso. Então, lamento que os evangélicos ainda estejam olhando para ele como uma possibilidade, porque não sei o que dá para ver, o que dá para enxergar num cara que não consegue apresentar uma única proposta. Uma única proposta, a não ser arrotar, criticar o povo, esculhambar, a ponto de ninguém ir para um debate. É claro que aquilo ali é uma estratégia, né? Aquela ideia de ninguém ir para o debate com ele é uma forma exatamente de mostrar o desequilíbrio dele. Né? Não é porque os caras têm medo dele, não é isso. É para mostrar o desequilíbrio dele. E vamos lá, o Nunes, na minha opinião, o Nunes não vai perder nada deixando de ir para um debate com o Pablo Marçal, porque o cara já é prefeito da cidade, tem grande chance de ir para o segundo turno. Né? Talvez o mais certo de ir para o segundo turno é ele, então não vai perder nada com isso. Os outros eu já não sei. Mas a ideia é essa, entendeu? É mostrar, na verdade, que não dá para discursar, não dá para debater com um desequilibrado. Agora, o que vai acontecer? Muito provavelmente vai ser derrubado mais uma vez. E aí vai ficar com essa conversinha de que fui vítima, não sei o que. Mas lembre-se, antes de você ficar também julgando o judiciário, atacando o judiciário, acreditando que o Pablo Marçal, quando isso acontecer, e se acontecer, dele ser tirado do game, lembre do que ele fez, lembre do que ele está fazendo, de como que ele está se comportando. Isso não é comportamento adequado para qualquer jogador que se dispõe a entrar na política, para qualquer candidato, muito menos para quem se dispõe a representar os evangélicos lá em cima, lá no poder, na cadeira que comanda uma cidade tão importante como é a cidade de São Paulo. Então, essa é a minha opinião. Queria falar muito mais escrachado aqui, mas não é do meu feitio, não é da minha característica, tá esculhambando aqui. Mas eu imagino que você, para o bem ou para o mal, né, entendeu o que eu quis falar. Lamento profundamente que ele esteja perdendo essa grande oportunidade. Porque se ele se comportasse como representante da igreja, como representante dos evangélicos, como cristão que ele é, e não adotasse essa estratégia demoníaca de parecer ser um cara que ele não é, de parecer ser um indivíduo completamente insuportável, que é o que de fato ele está se mostrando ser mentiroso, quanto mais, parece que ele acha bonito isso, né? Ele acha que ganha com isso. É algo que ele está fazendo, que de fato, inclusive, está ganhando, mas a longo prazo, se sustenta isso? A longo prazo, ele está construindo esse projeto político sobre a rocha? Imagino que não. Mas você pode comentar aqui embaixo. Comenta o que você pensa disso. Se quer se inscrever, também se inscreve, ativa a notificação. Quando a gente soltar um vídeo novo nesse canal, você vai ser o primeiro a saber. Tchau!